E nós seguimos agora com a programação local para falar de saúde. Apesar da redução de casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, é preciso ficar alerta. Por causa da proliferação do mosquito, as epidemias podem voltar no próximo verão. Eles são pequenos e parecem inofensivos, mas podem levar à morte. Combater o mosquito Aedes aegypti não é tarefa fácil, principalmente quando se tem tanta gente dando aquela forcinha para que ele nasça. Há poucos meses do início do verão, especialistas alertam que o Brasil pode voltar a sofrer com epidemias da Zika e chikungunya. Apesar da redução do número de casos este ano, segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.000 municípios brasileiros apresentam um alto índice de infestação e podem ter surto das doenças. Mais da metade dos casos de chikungunya registrados em 2018 foram na região sudeste. Na Baixada Santista, a situação é preocupante em relação à doença e à dengue. Entre os moradores de Santos, no primeiro semestre de 2018, foram registrados 5 casos de chikungunya, 28 de dengue. Em São Vicente, 3 casos de chikungunya e 15 de dengue. Praia Grande, 6 casos de dengue e nenhum registro de chikungunya. Em Peruíbe, 1 caso de chikungunya e 2 casos de dengue. Não foram registrados casos de Zika em nenhuma dessas cidades. Nesse momento circula o sorotipo 1, que foi o primeiro a entrar aqui na região da Baixada e a voltar ao Brasil, onde a maioria das pessoas já teve a doença, já desenvolveu imunidade, então nos dá a falsa impressão de que a gente está numa situação confortável. Nós já tivemos a circulação de mais de um sorotipo ao mesmo tempo, 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, e o 4 foi o último a entrar. Apesar da redução da incidência, ele faz um alerta para um possível surto na região. Quando a gente se fala de risco, a gente não deve olhar para os números de dengue, de zika, de chikungunya, e sim para os números de infestação, da avaliação de densidade larvária. Essa avaliação é feita dentro das casas e ela gera, ao final desse período de um mês que a gente faz a leitura, números que vão de 0 ao infinito. Quando você tem de 0 a 1, você tem uma quantidade de mosquitos não suficiente para uma infestação muito grande, para uma epidemia. De 1 a 4, já com uma possibilidade de epidemia. E de 4 para cima, com grande possibilidade. Atualmente, aqui em São Vicente, a gente tem números de 5, 6 e tivemos números maiores de 9 em abril e janeiro deste mesmo ano. O biólogo aponta que o ideal para prevenir o impacto de novos surtos seria uma ação conjunta entre a população e o poder público. Sem a população, não temos nenhuma possibilidade do poder público assumir esse controle e sozinho conseguir, porque a gestão do domicílio é do próprio locatário, do morador, do proprietário. A gente não tem condições de voltar nas casas com uma periodicidade muito pequena, semanalmente, por exemplo, para corrigir qualquer questão de infestação dentro daquela casa. Dona Josefina já está atenta e prevenida. Coloca areia, põe detergente atrás da geladeira, sabe? Sempre estou limpando, coloco cloro também. Tem medo do mosquito? Eu tenho, né? Acho que todo mundo tem, né?